Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá de Dezembro. Hoje venho trazer-vos mais uma dica de escrita, tal como podem ler no título. Hoje respondo à dúvida que a maioria dos autores têm, que é que tipo de tom usar. Eu fiz um post informativo lá no grupo do Facebook, postei no dia 21 de dezembro de 2019. Hoje venho trazer a dica em áudio, mas mais completa, porque ninguém gosta de ler textos enormes no Facebook, não é? Pelo menos jovens. Os problemas de tom são uma dificuldade nos primeiros textos que escrevemos. E esse problema complica-se ao escrevermos o primeiro conto ou a primeira história longa que começamos. Os nossos professores de português sempre falam nas aulas para escrevermos de uma forma formal, num texto literário. Porém, quando se trata de um livro, podemos escrever de algumas formas. No entanto, sem parecer que estamos perdidos no meio das palavras. Problemas de registro, ou registro, como falam no Brasil, podem assassinar um texto de um autor, porque o leitor entende que o escritor não está confortável na forma como está a escrever. Há autores que escrevem o tão conhecido POV, o point of view, o ponto de vista, alterando muitas vezes o tipo de narrador que cansa o leitor. Ele entende que o autor tem dificuldades em manter um tom próprio e deixa dúvidas sobre a sua capacidade de contar uma história. Este tipo de tom ocorre muitas vezes em fanfics. Não existem muitos livros narrados por várias personagens, principalmente num só capítulo. Muitas vezes temos duas personagens, tudo escrito em primeira pessoa. E para alguns autores escrever dessa forma é difícil, não é fácil. O narrador omnisciente é o tipo de narrador considerado mais simples, porque torna-se mais fácil escrever observando alguém ou usando a terceira pessoa. É necessário existir uma maior atenção por parte do escritor em escrever em primeira pessoa, porque nem todas as personagens entendem o que se passa. Por exemplo, vocês não estão a pensar que uma protagonista de 20 anos, por exemplo, tem que mostrar ao leitor o que se passa numa cena igual ao de uma criança de 5 anos, por exemplo, ou de um idoso. As personagens são bastante diferentes e escrever em primeira pessoa faz com que o escritor entre na pele da personagem. Quer dizer, entre mais na pele da personagem do que se fosse um narrador omnisciente. Portanto, escrever em primeira pessoa tem que haver uma certa atenção por parte do escritor para que seja feita uma boa narração, uma boa descrição também de uma cena. Agora indo para a formalidade. Se, por exemplo, a intenção do texto é mostrar algo mais formal, convém usar palavras nesse contexto, ok? O escritor não pode usar, por exemplo, linguagem do século XXI se a história é passada no século XIX, ok? Não há coerência. Então, como fazer? E chega à parte realmente interessante que é a dica. Quando forem revisar, tenham em atenção 3 coisas. 2 delas são perguntas e a outra é apenas uma palavra. Primeiro, para quem é a história? Segundo, o que pretendem com ela? E terceiro, coerência. Indo por partes. Isto está por ordem, ok? O autor tem que saber qual é o seu público-alvo. Sem ele está a escrever para uma parede branca. É aqui que respondem à pergunta para quem é a história. Esta é a primeira parte, ok? Segundo, depois precisam de ter um objetivo. O que pretendem com a história? Qual é a finalidade? Ok? Vocês precisam ter alguma coisa que, ok, eu vou escrever isto porque e escrevam. E por último, já sabendo a resposta às 2 primeiras perguntas, porque, volto a repetir, os itens estão por ordem, vocês fazem a terceira e última coisa, que é coerência, que é exatamente o que eu falei há 1 minuto atrás. Vocês precisam de ser coerentes, ok? Para não dar aquela coisa que eu falei de se a história se passa no século XIX, não escreverem como se fosse uma linguagem do século XXI, porque não é coerente, ok? Mas tenham em atenção que também é possível um narrador falar num tom mais formal e a personagem não, ok? Isso também é legítimo, mas o autor tem que estar mais atento. E aqui a atenção é atenção nota 1000. Uma mistura de tons é mais utilizada num texto irónico, não é mais usado em comédia, ou quando se quer dar a entender que o narrador deseja dar informações que estão dentro da cabeça da personagem, mas de forma geral é mais em textos irónicos. Mas é isso, se souberem responder às 2 perguntas e serem coerentes, saberão que tom usar no texto e qual será o público-alvo. Se fizerem isso, não irão perder a verdadeira intenção do texto. E é isto, termino o tema de hoje, um episódio mais informativo, um episódio que é uma dica. Espero que tenham gostado. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal para terem notificações sobre os próximos vídeos.
Se nos quiserem ajudar a trazer mais temas de qualidade, podem nos dar um coffee. E se tiverem alguma sugestão, também aproveitei para nos avisar. Voltarei em breve para um próximo chá de dezembro. E como estamos perto do mês do Carnaval, desejo já um bom mês de fevereiro a todos.